nesta página que foi indicada no chat. E pronto, vamos avançar. Esta sessão tem alguns, já agora posso informar que os slides são um bocadinho densos, mas foi propositado. Sei que estas sessões de webinar as pessoas não têm, portanto, não que têm a capacidade de obter ou recolher toda a informação que é disponibilizada, mas serve mais para efeitos. Os slides estão com informação para posterior Bom dia, consulta e Vanessa. registro. Olha, há quem Agradeço explique. também que todos os participantes, eu vou aqui desativar o E há som, quem explique. Tá? para... Pronto, é para o almoço, um queijo fresco para mim, está bem? Que eu não quero fazer. Está bem? A sopa não está peço com desculpa a dietas, quem é que não? está aqui. Vou ver se desativo o som. Já desativei o som. Ok, é isso, obrigado. Estava aqui à procura do som. Bom, peço desculpa esta interrupção. Pronto, o webinar de hoje é dedicado aos dados abertos e licenças de utilização. Está inserido, como já foi referido, neste ciclo de webinars da Direção-Geral do Território. E o meu nome é Ricardo Pinho, eu faço parte da Direção de Serviços de Geodesia e Cartografia e Informação Geográfica da DGT e tenho o gosto de portanto, transmitir esta informação que me parece bastante pertinente e útil para todos terem uma noção um bocadinho mais concreta do que é que são os dados abertos e licenças de utilização. Portanto, com este webinar, pretendemos que os participantes fiquem a conhecer o conceito concreto de dados abertos e das normas para a sua implementação, designadamente os direitos e os deveres de autores, portanto, dos utilizadores, os direitos dos autores e os deveres dos utilizadores e vice-versa. É uma sessão aberta a toda a gente, embora seja destinada preferencialmente a técnicos de informação geográfica, estudantes e investigadores e outros que usam frequentemente os dados abertos ou têm necessidade recorrente não só de utilizar, mas também, e é importante aqui também realçar, têm a competência de os disponibilizar ou têm a necessidade de os disponibilizar esses dados. Vamos aqui nesta sessão também, desculpa, vamos aqui usar aqui uma ferramenta, não sei se todos conhecem, o Mentimeter, que é, portanto, uma ferramenta de pool, portanto, de questionário e interação com os participantes para pôr aqui alguma dinâmica nesta sessão. Podem aceder a este pool através do telemóvel, do computador ou do telemóvel, usando este link, ou se puderem, eu recomendava usar o telemóvel para efeitos, devido à dificuldade que às vezes têm a usar o ecrã e estar a mudar de ecrã, a ver a apresentação ou aceder a este site. Portanto, se puderem já usar este... Eu vou aqui pôr a iniciar a apresentação. Portanto, já estou a ver que já iniciei. Portanto, basta aceder, já estão aqui algumas localizações, já temos 26 pessoas. O objetivo aqui é clicar aproximadamente a zona onde estão a vossa localização, ou de onde são, para termos uma ideia aqui da plateia e dos participantes de onde estão. Estou a ver que temos aqui um bocadinho a participação também dos Açores, Lisboa aqui um bocadinho, aqui já com forte presença, mas também o centro do país. Vou aqui vamos dar aqui mais 30 segundos, para ver se todos conseguem participar. Se alguém tiver alguma dificuldade, digam, por favor. Muito bem. Já temos aqui presentes na sessão, temos 99 pessoas, já temos aqui 59, 60 pessoas que responderam e começamos assim com uma ideia já da distribuição geográfica dos nossos participantes.
Ok. Muito bem. Penso que podemos avançar. Pronto. Isto para uma primeira interação. Temos já a possibilidade de ver. Vou mudar para os slides novamente. Muito bem. Muito obrigado pela vossa participação. Temos aqui já uma noção da distribuição geográfica dos participantes. Lisboa, assim, em peso, mas também distribuído pelo resto do país. No final deste webinar, queremos que... peço desculpa. Peço que mantenham o Mentimeter aberto, porque vamos usar regularmente durante a sessão algumas mais interações e, portanto, para não estarem a sair e a entrar, agradeço que mantenham-se ligados. No final deste webinar, queremos e faremos o possível para que os participantes sejam capazes de identificar os conceitos de dados abertos e direitos de autor, as licenças de utilização da Creative Commons e os fundamentos para a sua utilização. Um segundo ponto, um aspecto importante também é a capacidade de identificar o que é a Diretiva Europeia dos Dados Abertos e Reutilização de Informação do Setor Público, que é uma diretiva que está atualmente em vigor, e um conjunto de dados de elevado valor, conhecidos como High Value Datasets, que estão definidos e integrados nesta diretiva. Finalmente, também pretendemos que os participantes consigam conhecer e utilizar as várias ferramentas disponíveis em Portugal para aceder a estes dados abertos, nomeadamente a de natureza geoespacial, porque existem muitos dados abertos, desde conteúdos de vídeo, de texto, etc., mas aqui mais orientados, portanto, não só mais orientados aos dados geoespaciais, nomeadamente disponibilizados pelas ferramentas das plataformas da DGT, como é o caso do SNIG e o novo Centro de Dados, mas também na Plataforma Nacional dos Dados Abertos, que é o dados.gov.pt. Bom, começando então pelas definições. É importante aqui ter definições concretas do que é o aberto, ou em inglês open, porque pode trazer algumas algumas interpretações diferentes. Para esse efeito, a Open Knowledge Foundation, que é uma organização internacional sem fins lucrativos, definiu concretamente esta definição no contexto de dados e conteúdos e conhecimentos abertos. Portanto, está ali o link, depois poderão consultar. Nesta definição, esclarece efetivamente o significado de aberto nos termos dados abertos e conteúdos abertos, ou conhecimento aberto, garantindo que todos nós estamos a falar da mesma coisa, portanto, quando se fala ou ouve estes termos, estaremos todos a interpretar da mesma maneira e assim garante a compatibilidade de como os dados abertos e os conteúdos abertos são disponibilizados a nível mundial. Portanto, em termos muito sucintos ou mais resumidos, o aberto significa que qualquer pessoa pode aceder, usar, modificar e partilhar livremente para qualquer finalidade. Seja um dado, seja um conteúdo, seja uma informação, poderá eventualmente estar sujeito, no máximo, a requisitos que preservem a proveniência, ou seja, a autoria, e manter a sua abertura tal e qual como ela é disponibilizada inicialmente. Portanto, não poder alterar a forma de disponibilização ou redistribuição, melhor dizendo assim, dos dados abertos. Pronto, há esta ressalva, de qualquer maneira, é importante estes aspectos.
Outra forma também resumida que é apresentada nesta definição é que os dados e conteúdos abertos podem ser livremente utilizados, modificados e partilhados por qualquer pessoa para qualquer finalidade. Pronto, aqui importante qualquer pessoa e qualquer finalidade. Portanto, pronto, podem assim, em termos de ideia, numa frase, ter a noção do que é um dado aberto ou conteúdo aberto. No entanto, existe neste documento, neste site, uma definição mais detalhada sobre este conceito, ou sobre este termo. Portanto, é uma documentação que tem várias páginas, que pronto, usa alguma terminologia que é importante aqui, que vou aqui realçar e depois dar um resumo dessa definição. Para efeitos de conhecimento, considera-se que inclui, portanto, o conhecimento, os dados do conhecimento aberto, pode incluir conteúdos de música, filmes, livros, dados científicos, históricos, geográficos, destaca aqui os dados geográficos, ou de qualquer outro tipo, e inclusive a informação governamental e a administração. Uma nota é que exclui-se aqui o software, porque, apesar da importância do software aberto, existem outras definições já, quer da Free Software Foundation, quer da Open Source Foundation, portanto, que existem definições concretas para o software e, portanto, exclui-se daqui a definição de software aberto ou software livre ou open source. Existem essas definições já mais detalhadas noutro âmbito. O termo obra é usado para indicar qualquer item de conhecimento a tratar, como foi referido há pouco, pode ser filme, pode ser livro, pode ser dados. Portanto, o termo, quando na definição usado, refere o item deste tipo de conhecimento a tratar. O termo licença refere-se ao acordo legal mediante a qual a obra é disponibilizada, ou seja, o contrato ou as condições que acompanham a disponibilização da obra ou dos dados ou do filme. Portanto, é este termo de licença que se refere. Uma nota muito importante é que se uma obra é disponibilizada sem ser acompanhada por uma licença explícita, deve interpretar-se que a licença refere-se às condições legais padrão. E em Portugal, na União Europeia, está ligada aos direitos de autor, ou seja, ao copyright não aberto. Isto é um aspecto que vamos falar mais à frente, mas que é importante realçar já. Portanto, para que um dado seja aberto, a informação tem que ser acompanhada com uma licença explícita que diz qual a sua abertura, não é? Ou esclarece os termos em que ela é aberta. Vou disponibilizar. Desculpa, agora foi-me aqui ao outro. A definição de conhecimento aberto, então, que é definida naquele documento mais detalhado, portanto, considera a obra aberta quando a forma de distribuição satisfaz um conjunto de 11 condições. Primeiro, o acesso. E realça aqui um aspecto que é a obra deve ser disponibilizada na íntegra por um preço que não exceda ao custo razoável de produção. Obviamente, preferencialmente de descarregamento gratuito na internet. Aqui, para que as pessoas não confundam, um dado aberto não significa que é um dado grátis. Pode não ser, não é obrigatoriamente grátis, pode ser cobrado. A importância da preferência que seja relacionada com a sua reprodução, o custo. Em termos de restribuição, a licença não deve restringir, peço desculpa, a possibilidade de alguém vender ou distribuir a obra em si mesmo. Ou seja, eu posso pegar num dado ou numa obra e voltar a distribuí-la com custos. Posso vender a informação. Portanto, e essa licença não deve
exigir o pagamento de direitos ao autor para essa redistribuição com custos. Portanto, vemos já aqui que é possível fazer o uso comercial da informação de dados abertos. A reutilização deve permitir modificações e obras derivadas, sejam elas distribuídas sob as mesmas condições, e que elas sejam distribuídas sob as mesmas condições. A ausência de restrições tecnológicas é importante aqui. Também esta condição é que a obra deve ser disponibilizada, que é lógico, de forma a que não existam obstáculos tecnológicos para as pessoas quando a querem usar. Isto, obviamente, que orienta logo a forma preferencial para distribuir um dado aberto é usar obras, portanto, distribuição em formatos abertos, formatos normalizados, em que, no caso dos dados digitais, permitam qualquer software abrir o ficheiro ou o dado em qualquer software. A atribuição, a licença de distribuição de um dado aberto pode exigir a atribuição da autoria. Portanto, é permitida esta possibilidade, uma vez que também, como vamos ver a seguir, portanto, isto é uma exigência de alguns países. Portanto, é possível ou é permitido que seja atribuída ou exigida a atribuição da autoria de um determinado dado ou conteúdo aberto. Se esta condição for imposta, não deverá haver custos para isso, não é? Portanto, não deverá ser oneroso para quem a distribui portanto, fazer pagamentos ao autor desta distribuição. A integridade, portanto, a distribuição de um dado aberto ou de uma obra aberta pode exigir que a obra resultante seja identificada com um nome ou um número de versão diferentes da obra original. Isto para que seja, no caso da obra, seja modificada, obviamente. Se for igual, portanto, obviamente, se a distribuição for da versão original, igual à versão original, não é necessário esta condição. No caso da obra ser modificada e redistribuída, poderá exigir a licença que essa redistribuição da versão modificada seja identificada com um número diferente, para que seja preservada a identificação da versão original e distinguida da versão modificada. Bom, depois existem outras relações, outras exigências ou condicionantes, que é a não discriminação das pessoas, ou seja, aquele por qualquer pessoa, não é, que falámos, e para qualquer tipo de atividade. Não deve ser discriminado, que pode ser usada para os dados abertos podem ser explícitos ou concretos ou evitar excluir usos de um determinado tipo. Portanto, deve ser possível usar por qualquer pessoa, seja indivíduos, seja grupos, etnias, etc., ou qualquer tipo de atividade, seja ela qual for, para uso genético, para uso, sei lá. Portanto, não deve ser discriminado ou limitado o uso destes dados. Os direitos de anexos à obra, portanto, no fundo, a licença que acompanha a obra, deve ser aplicável não só a quem distribuímos numa primeira fase, mas também essa licença deve ser usada para posteriores distribuições. Portanto, não é necessário, ou seja, a primeira distribuição, a licença não deve ser limitada à primeira distribuição, mas também seja possível usar a mesma licença para distribuições posteriores. Ou seja, se alguém me ceder um dado aberto, eu posso ceder a uma terceira sem ter que fazer uma nova licença. Portanto, a licença que acompanha o dado aberto deve permitir esta sucessiva distribuição de igual forma. Pronto, depois há outras condições que podem ver no texto, ou seja, se a obra for incluída num pacote, ela não deve estar, deve poder ser distribuída individualmente e não num conjunto de um pacote.
e não deve restringir a distribuição de outras obras. Pronto, isto está detalhado no documento, mas aqui só quis realçar aqui alguns aspectos mais importantes desta descrição. Como podem ver, portanto, há uma definição bastante clara e específica e detalhada sobre o que é o open no âmbito do conhecimento aberto, ou de um dado aberto, ou de uma informação aberta. Realçando aqui também um aspecto que já disse há pouco, o caso dos formatos abertos evitarem restrições tecnológicas, que é uma exigência, como vimos, da definição de aberto, é que a distribuição dos dados abertos usando formatos abertos permite assegurar essa ausência de restrições tecnológicas. Isto porque eu já referi, principalmente relativamente aos dados digitais, se os dados forem normalizados, abertos, se forem disponibilizados num formato aberto, ou seja, normalizados, abertos, usados por qualquer pessoa, disponíveis, documentados, etc., permitem assegurar que depois o software e os programas que utilizam esses dados conseguem abrir o formato e garantem essa ausência de restrições tecnológicas no uso dos dados. Por isso, muito importante o uso faço aqui referência à lei das normas abertas, que estabelece a adoção de normas abertas e formatos abertos da administração pública através da lei de 36 de 2011, que está já em vigor desde essa altura, e que garante a acessibilidade a todos os cidadãos e a interoperabilidade dos sistemas informáticos do Estado. Esta lei inclui a publicação de um Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital, chamado RENID, ou conhecido por RENID, que vai sendo atualizado progressivamente e que estabelece quais são as especificações técnicas e os formatos digitais abertos, obrigatórios e recomendados para o uso da administração pública nas interações com o cidadão, as empresas e a disponibilização dos conteúdos para assegurar a independência dos fornecedores ou soluções de software adotadas por todos. Isto é uma lei que está em vigor, aplica-se à administração pública, no sentido lato, está estabelecida na lei quais são as entidades, ou o tipo de entidades que devem obedecer a isto, e existem também formatos obrigatórios que todos devemos não só cumprir a lei, por cumprimento obrigatório da lei, mas por recomendação, e como foi agora há pouco dito, portanto, para evitar que hajam condicionantes na distribuição dos dados abertos, devemos, obviamente, optar por estes formatos abertos, já que estão definidos na lei. Voltando então ao nosso Mentimeter, espero que estejam todos ainda aí atentos, apesar destas definições às vezes serem um bocadinho aborrecidas e detalhadas, vamos aqui interagir mais um bocadinho. Se estiverem todos aí, atenção, eu vou pôr aqui a sessão e vou passar então à próxima sessão. Pronto, numa palavra, pedi a todos que depois do que foi dito aqui, foi referido o que são dados abertos, e antes de avançar mais, quais são, para cada um de vocês, os benefícios dos dados abertos. Isto numa palavra, podem pôr mais do que uma, já temos aqui várias interessantes: informação, conhecimento, reutilização. Há pouco na sessão foi perguntado qual era o número do Mentimeter, é o 68728489. Temos aqui facilidade, gerar conhecimento. A partilha penso que está evidenciada. Transparência, muito bem. Facilidade. Temos aqui já bastantes. Democratização da informação, penso eu. Reutilização, muito bem. E digitalização. Facilidade. Eficiência ou eficientes.
Muito bem. A partilha continua a ser mais posta. Vou deixar então aqui mais um minuto. Vou pôr aqui mais um minutito para terminarmos. Bem, penso que todos nós, e partilho porque é comum a todos, inclusive eu, já tivemos os dados abertos, em termos de benefícios, todos passamos por aquela experiência de, por um motivo ou outro, a necessidade de ter os dados. E todos passamos pelo problema de, primeiro, eu preciso de um determinado tipo de dados, ando a procurar na internet ou em contactos ou outra forma, e, em primeiro lugar, podemos constatar que não existem, não é? Posteriormente, podemos constatar que eles estão disponíveis, mas a forma de aceder a eles tem uma série de dificuldades, não é? E depois a acessibilidade, a forma de solicitar. Portanto, os dados abertos vêm um pouco libertar estas dificuldades de que nós todos, quando precisamos de uma informação, nos permite ter acesso fácil e obter a informação que precisamos e de forma mais rápida e sem trabalhos e de forma também a ter, depois produzir um conjunto, o nosso trabalho ser mais, portanto, de maior qualidade, etc. e mais rápido. Muito bem, temos aqui realmente a partilha, a transparência, conhecimento, o acesso, a interoperabilidade, muito bem. É isto mesmo. Penso que estamos todos sincronizados, é isso que realmente os benefícios dos dados abertos representam. Obrigado pela vossa participação. Vamos então avançar então novamente. Oi, peço desculpa. Para a próxima definição. Um aspecto também vamos aqui, portanto, se transmite aqui, porque às vezes cria algumas, ou por desconhecimento, ou por interpretações pouco concretas ou pouco corretas, a definição de direitos de autor. Isto está definido através do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos, que é uma legislação em vigor desde 85, como se pode ver ali, ou a mais recente, do Decreto-Lei de 85, e baseado, no fundo, podem consultar este site da propriedade intelectual, posso até clicar aqui, em relação, cá está a identificação da fonte da Inspeção-Geral das Atividades Culturais, tem aqui a definição do que é o direito de autor e tem um conjunto de perguntas frequentes, etc., que podemos aceder e consultar e obter mais informações se pretender. Portanto, os direitos de autor, no fundo, é um conjunto de diretivas que permitem, no âmbito do direito, regular a proteção das obras intelectuais. Portanto, estas condicionantes são conjuntos de autorizações de utilização das obras reservadas ao autor, que reserva a sua, portanto, associação e o defendem para as obras que cria, regula, a utilização por terceiros, e que são detentores automáticos do autor dessa obra intelectual e posteriormente, os seus herdeiros, em caso de falecimento. O direito de autor pertence ao criador, obviamente, a menos que haja alguma disposição expressa em contrário, e é reconhecido independentemente do registro, depósito ou qualquer outra formalidade. Isto é um aspecto muito importante. A partir do momento em que um autor cria uma obra, ou informação, ou um documento, ele passa automaticamente a ter este direito, os direitos de autor, sem necessidade de fazer qualquer registro ou formalidade para esse efeito. E
e confere, o direito de autor confere o direito exclusivo de dispor da sua obra, de a usar ou autorizar a sua utilização por parte de terceiros, na sua totalidade ou parcialmente. Quando se adquire uma obra, um livro ou um vídeo protegida pelo direito de autor, não lhe confere, portanto, essa pessoa que adquire, não confere o direito de a transmitir ou de a copiar. Portanto, não pode retransmitir, nem a copiar. Mesmo no uso privado, pode eventualmente fazer alguma duplicação, mas exclusivamente para o seu uso pessoal portanto, não pode explorar essa duplicação ou essa utilização privada de forma a que prejudique os interesses do autor. Os direitos de autor incluem dois tipos de direitos obtidos, ou atribui dois tipos de direitos ao autor. O direito moral, ou os direitos morais, que identificam o vínculo do autor à sua obra, portanto colocam-no como autor, é o direito moral sobre a obra, são pessoais, inalienáveis, ou seja, mesmo que seja cedido uma obra a terceiros, os direitos sobre uma obra, o autor mantém sempre o direito moral de ver o seu nome conhecido e citado, também é designado por atribuição. Portanto, o autor de uma obra permanece autor dessa obra e tem o direito de ver o seu nome atribuído a essa obra para sempre, ou de acordo com este direito moral. Os direitos patrimoniais são o tipo de direitos que permitem ao autor a possibilidade de ceder ou licenciar a obra, ou informação, ou documento, ou vídeo que produz, de forma definitiva ou temporária, podendo explorá-lo economicamente como desejar, não é? Por isso está aqui este exemplo, também tirei da informação que, por exemplo, o cantor Michael Jackson comprou os direitos sobre as músicas dos Beatles. Neste caso, o direito moral sobre as músicas continua a ser dos Beatles, ou, portanto, a música continua a ser da autoria dos Beatles, não do Michael Jackson. No entanto, o Michael Jackson tem o direito patrimonial de a comercializar e utilizar e obter portanto, rendimentos sobre essa disponibilização, etc. E sobre a comercialização. Portanto, é importante aqui distinguir muito importante este aspecto, os direitos morais e os direitos patrimoniais dos direitos de autor, que estão no âmbito dos direitos de autor. Outra pergunta que se mantém, ou é frequente, é a duração do direito de autor. Durante a sua obviamente que os autores, enquanto vivos, devem poder ver conhecer as suas obras e assegurar que são genuínas, podem opor-se a modificações e qualquer ação que as desvirtue ou alteração e que afetem a sua honra ou reputação. Um aspecto aqui também muito importante é que não é possível ao autor renunciar aos direitos morais, ou seja, a sua autoria, mesmo que o próprio queira dizer que eu rescindo da, 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 da enunciação do meu nome, ou associação do meu nome àquela obra, ele não permite, a lei portuguesa não permite fazer isso. Portanto, não é possível renunciar a esses direitos morais. Depois da sua morte, os herdeiros ou o Estado devem assegurar a integridade das obras, evitando que o seu conteúdo seja alterado ou a honra e a reputação do autor sejam postas em causa. Depois da sua morte, os direitos de autor aplicam-se até 70 anos após a sua morte, na União Europeia, incluindo Portugal, e até 50 anos nos países subscritores da Convenção de Berna. Portanto, depois da morte, durante 70 anos, mantêm-se os direitos de autor sobre a obra, e no caso da União Europeia, dos países da União Europeia, 70 anos, e no caso dos países subscritores da Convenção de Berna, 50 anos. Um aspecto importante é que todos os anos, a 1 de janeiro, são divulgados os nomes dos autores cuja morte ocorreu há mais de 70 anos, passando
essas obras, as suas obras, a ser de domínio público, ou seja, deixam de ter restrições, podem ser usadas por qualquer pessoa e para qualquer fim, apenas preservam os direitos morais de atribuição. Portanto, mantemos a exigência, é exigido que àquela obra seja associado o nome do seu autor original e temos sempre que fazer a atribuição dessa autoria à obra. Bom, isto é um aspecto importante relativamente ao conceito de direitos de autor. Podemos perguntar, existem algum tipo de utilizações livres das obras ou dos conteúdos ou do conhecimento no âmbito dos direitos de autor? Existem. Existe a utilização livre, que é conhecida como do uso das obras protegidas por direito de autor em certas circunstâncias, ou seja, o caso da educação, podem ser criadas cópias para uso na sala de aula, podem ser criadas cópias para crítica, comentários, divulgação de notícias, portanto, tudo isto sem ter que prestar financiamento ou onerar o seu uso através dos direitos patrimoniais ao autor. Portanto, todo este tipo de utilizações são livres, uma vez que são, digamos assim, de interesse público, nestes âmbitos específicos de investigação, de preservação, e até no caso, portanto, todos nós penso que sabemos, quando copiamos ou quando adquirimos uma obra, podemos copiá-las ou fazer downloads, desde que dessa obra, da cópia original, seja feita para uso privado. Portanto, eu se tenho uma obra que está, vamos supor, uma música que está num CD, posso fazer uma cópia para usar no telemóvel a partir desse CD, assim por diante. Pronto. Mas só para uso pessoal, não posso redistribuir, etc. Portanto, posso fazer estas utilizações livres, ou seja, esta cópia é autorizada desde que seja usada para esse fim pessoal e privado. Relativamente à exploração dos direitos patrimoniais, portanto, como todos sabemos, a comercialização das obras de direito de autores obriga a um esforço muito grande em termos de conhecimentos de mercado, propagandas, a fazer, portanto, mesmo em termos jurídicos, e muitos autores não têm nem o conhecimento, nem as capacidades de gerir os seus direitos patrimoniais sobre as obras. Então, em Portugal, no caso em Portugal, os autores normalmente recorrem a sociedades, a entidades de gestão coletiva, como a Sociedade Portuguesa de Autores, para que os representem nas respectivas áreas de atividade, no meio de contratos, portanto, firmam um contrato com essa entidade e essas entidades funcionam como representantes dos autores e com a capacidade de gerir e principalmente em termos jurídicos, defender os seus direitos patrimoniais. E que também, eventualmente, cobrar as receitas sobre esses direitos. Muito bem. Voltando então para ver se estão todos atentos. Vamos aqui então para o próximo desafio do Mentimeter. Vamos então avançar. Perante estas noções que foram aqui transmitidas sobre os direitos de autor, temos aqui 5 frases para as quais portanto, peço que se escolham, cliquem no botão, no quadradinho, a dizer quais são as verdadeiras, ou as que vos parecem verdadeiras. Posso citar, posso ler. Os direitos morais permitem receber recompensa financeira pela obra? Não é possível renunciar aos direitos morais? Os direitos de autor só é reconhecida após formalização do registro da obra? Ao copiar a informação de um autor sem o citar, está a cometer plágio? O autor, para partilhar conteúdos abertos, tem de os distribuir com uma licença aberta conforme? Pronto, já temos aqui oito respostas. Portanto, devem clicar nas respostas verdadeiras e depois no fim, no final da página, submeter.
Já temos aqui 23 submissões. Muito bem. Penso que todos ficaram. Parece que todos estão. Que todos concordam que copiar informação de autor sem o citar é cometer plágio. Já é uma boa definição. Também não é possível renunciar aos direitos morais. Acho que fui bem explícito sobre isso também. Ainda faltam aqui, estamos aqui 88 no Mentimeter. Vamos aguardar mais um bocadinho. Vou aqui pôr mais um bocado de tempo. Um minutito. Muito bem. Parece que poucos concordam que os direitos morais permitem receber recompensa financeira pela obra. Muito bem. Vamos esperar mais meio minuto. Não é possível renunciar aos direitos morais, já está aqui no topo. Também falta aqui alguma dúvida entre o direito de autor só é reconhecido após a formalização do registro da obra. Está aqui a meio da fasquia. O autor, para partilhar conteúdos abertos, tem de distribuir com uma licença aberta conforme. Também está aqui alguma indecisão. Muito bem. Acabou o tempo. Vamos então aqui ver quais eram as respostas certas. Eu vou carregar aqui no Enter. Muito bem. Conforme, pronto, a grande maioria concordou que copiar a informação de um autor sem citar é cometer plágio. É de facto. E distribuí-la também. E não é possível renunciar aos direitos morais. Não. Portanto, isso foi explícito. Portanto, mantém-se por toda a vida e após os direitos morais, não só durante a vida, mas também após a sua vida. Portanto, ou seja, a atribuição do nome de autor a uma obra mantém-se perpetuamente, pelo menos em Portugal. E há aqui algumas dúvidas, em relação ao direito de autor, é reconhecido após a formalização do registro da obra. Como eu referi, o direito de autor é automaticamente reconhecido, não é necessário fazer o registro da obra. Portanto, a partir do momento que a pessoa cria qualquer que seja uma obra intelectual, ele é o seu autor. Obviamente que é desejável que seja registado, até para clarificar. No entanto, é automático. Desde que tenha provas, obviamente, depois, posteriormente, que foi ele o seu autor. O autor, para partilhar conteúdos abertos, tem de distribuir com uma licença aberta, conforme. Certo. Os conteúdos abertos, como foi falado aqui na definição de dados abertos e conhecimento aberto, obriga, se não for acompanhado com uma licença, em particular aberta, conforme as definições são estabelecidas de dados de abertos, ela passa a ser de conteúdo fechado, digamos assim, ao proprietário. Portanto, o autor com copyright. Portanto, não é possível copiar e todas aquelas limitações que vimos aqui, agora esclarecidas nesta última parte. Portanto, é importante aqui, nesta última resposta, perceberem todos que o autor, para partilhar os dados abertos, tem de distribuir, portanto, é verdadeiro, tem que distribuir com uma licença aberta conforme a definição de dados abertos. Ok? Isto é muito importante, porque muitas vezes só partilhar a informação, pensa-se que eu estou a disponibilizar isto publicamente, livremente, qualquer pessoa pode descarregar, isso não. Isto é como deixar a chave no carro, não é? Na rua, ou no passeio, ou no parque. Eu não, apesar do carro estar ali com a porta aberta e com a chave na ignição, eu não me dá o direito de levar o carro. Portanto, é um pouco, assim, uma imagem equiparada a isto. Portanto, o facto do dado ou a informação estar disponível para toda a gente
numa página, uma imagem estar numa página ou noutro local qualquer e que possa ser acessível, não me dá o direito de a distribuir e usar livremente, conforme bem me entender. Mesmo que cite o autor, não o posso fazer, porque o autor tem que explicitamente dizer que aqueles dados podem ser usados livremente. Caso contrário, aplica-se os direitos de autor, que fecha toda a possibilidade e temos sempre que pedir autorização ao autor para a utilizar. Sem isso, estamos a cometer plágio. Mesmo que assim temos, não é? O plágio, ou estamos a incumprir a lei nacional. Bom, isto era um aspecto importante que, por isso, levou a estarmos aqui a falar também sobre esses aspectos e que interessa aqui preservar. Então, que licenças é que podemos usar? Portanto, quando queremos disponibilizar dados abertos, portanto, existem várias, podemos usar qualquer licença, podemos pedir a um advogado que nos redija uma licença para distribuir a informação de forma aberta, mas existem já algumas licenças, em particular esta da Creative Commons, que nos permitem, já estão estabelecidas e bem definidas a nível internacional e são reconhecidas, e que nos permite usá-las automaticamente para distribuir uma obra protegida pelos direitos de autor, que são automaticamente todas e de forma aberta, não é? De qualquer maneira, existem aqui já, portanto, este conjunto de licenças não são todas, existem algumas que não são de acordo ou conforme a definição de aberto. Podemos, existem parte delas que são e outra parte que podem não ser conformes. Muito bem, avançando, a Creative Commons é uma organização internacional sem fins lucrativos. Em termos de conceito, foi criada para capacitar as pessoas para desenvolver e sustentar o próspero património comum do conhecimento, portanto, para manter a informação distribuída e para que todos possamos contribuir para o conhecimento global e criar um futuro melhor para todos. Basicamente, se tivermos dados e maior conhecimento e cultura partilhados, obviamente teremos um futuro melhor para todos, em vez de estarmos todos fechados e informação não disponível. Portanto, o conhecimento é a base da prosperidade, obviamente. Visto isto numa frase de forma muito sucinta. Uma licença da Creative Commons é usada quando o autor, para a sua obra, quer dar direitos de forma pública para a usar, partilhar, alterar e redistribuir, com determinadas condicionantes, não é? Portanto, podemos distribuir. Portanto, o autor tem bastante flexibilidade aqui na escolha do tipo e das condições que estão afetas a cada licença da Creative Commons. Portanto, existe aqui bastante flexibilidade que permite ao autor dizer exatamente aquilo que pretende no âmbito da licença que vai associar à sua obra. Por exemplo, pode permitir apenas usos não comerciais da sua obra. Pode selecionar uma licença que tenha este requisito, que não quer que a sua obra seja usada para fins comerciais. A licença protege as pessoas, portanto, e esclarece, no fundo, acaba por clarificar as pessoas das preocupações de violação dos direitos de autores que usam ou distribuem uma obra. Ou seja, uma pessoa recebe a informação e fica na dúvida que tipos de usos pode fazer dessa obra. E se for acompanhada com uma licença, sabe exatamente que, cumprindo aquelas condições que estão estabelecidas na licença, não está a incumprir os desejos e as vontades do autor que a distribui. Ok? Portanto, isto é muito importante, clarifica e protege as pessoas. Pode dizer, a pessoa quando fez um determinado ato, não, eu fiz isto porque está aqui possibilitado na licença. Existem vários tipos de diferenças, como eu referi, que diferem das combinações das condições que
que existem na Creative Commons e condicionam os termos da sua distribuição. Estas condições são estas 4 das licenças da Creative Commons. Normalmente são acompanhadas com um símbolo para um reconhecimento visual da licença e um tag ou uma sigla, e que aqui também se apresenta aqui alguma descrição. Portanto, este símbolo com a pessoa ou com o boneco humano refere a... Portanto, tem a sigla de by. By é por, ou seja, é a atribuição do autor. Se associarmos este símbolo à nossa licença da Creative Commons, significa que temos que a obra é distribuída na condição de serem dados os devidos créditos ao autor. Normalmente, até na própria licença, diz como, ou pode ser identificado a forma que o autor pretende que esses créditos sejam-lhe atribuídos, com uma frase ou outra coisa qualquer específica. Compartilha igual, SA, share alike, isto é em inglês, portanto todas estas siglas são em inglês, não é? O SA, share alike, ou seja, compartilha igual, permite a distribuição das obras derivadas, isto aplica-se a quem altera a obra, obviamente se a obra mantiver a mesma, terá que se cumprir a mesma licença, e neste caso específico o autor está a dizer que quer que a mesma, portanto, a obra seja redistribuída depois a terceiros com licença igual à licença original. Ok? Lá está, aqui o NC, non-commercial ou não comercial, permite a utilização da obra desde que seja para fins não comerciais. Portanto, o autor está especificamente a dizer que não quer que aquela obra seja usada para fins comerciais. Sem derivações. Portanto, aqui o autor está a dizer, está a dizer especificamente que só permite cópias exatas da obra. Não permite que sejam feitas cópias alteradas ou derivações da mesma. Portanto, com esta condição, o autor diz especificamente que não quer que sejam alteradas as obras e que não permite essa redistribuição. Ok? Pronto, estes 4 símbolos são importantes porque depois são usados, como se pode ver aqui, nas licenças, quer no aspecto do símbolo gráfico da licença, quer depois da própria tag da licença. Temos aqui alguns exemplos, depois é uma questão de combinação aqui das várias condições, como podem ver. O CC no tag ou na sigla de licença começa sempre, todas as licenças começam por CC, Creative Commons, e depois seguidas com um tracinho ou menos, com as condições que foram referidas há pouco, com a combinação de condições. Por exemplo, a primeira linha, na licença CC BY, o autor está a dizer que permite a utilização, partilha, adaptação, mas com a condição de identificação do autor. Ou seja, o BY. Eu quero que me digam quem é que fez esta obra, BY ou por o autor. Pronto, depois existe a combinação, por exemplo, CC BY SA, share alike, não é? É preciso recordar para perceber melhor o que é esta sigla em inglês. A utilização e a partilha é permitida com a identificação do autor e com a mesma licença do original. Por exemplo, o CC BY NC, ou seja, non-commercial, permite a utilização, partilha, adaptação de conteúdos com a identificação do autor apenas para fins não comerciais. Portanto, tudo o que não seja dito, ou seja expresso nas condições do CC, da licença CC, é permitido. Quando queremos excluir essa possibilidade, temos que acrescentar a condição. E depois é uma questão de fazer as combinações que o autor pretende. Existem mais, mas pronto. A última condição, que é a última licença, melhor dizendo, que é o CC0, que é também conhecida por Public Domain, liberta o conteúdo de todos os direitos ao autor, incluindo o da atribuição, sendo aqui a obra designada por domínio público ou Public Domain. Em alguns países, como
Estados Unidos. Portanto, esta licença é possível, é usada frequentemente para quando uma entidade ou uma pessoa quer mesmo ceder aquela informação ou aquele conteúdo para domínio público sem exigir sequer que seja atribuído o seu autor, mas como falámos há pouco, em Portugal não é possível fazer em termos legais, não é possível fazer essa separação da obra do seu autor. Portanto, umas notas finais. Quando se copia, e como vimos na interação anterior, quando se copia a informação ou conteúdo dos outros autores sem os citar, está a cometer-se plágio e por isso a violar os direitos de autores. Por vezes, e muitas vezes, o plágio é cometido de forma involuntária, ou seja, as pessoas nem têm a noção que são obrigadas a identificar o seu autor, mesmo que os dados sejam abertos. Portanto, é importante aqui realçar isto e por isso é que portanto, foi aqui transmitida estas noções básicas dos direitos de autor. Outro aspecto importante, em 2014, a Open Knowledge Foundation aprovou as licenças CC BY, CC BY SA ou Share Alike e o CC0 como conformes com a definição Open. Como eu referi, nem todas as licenças do Creative Commons são conformes à definição de dado aberto ou conteúdo aberto, ou conhecimento aberto. No entanto, a Open Knowledge Foundation comunicou formalmente que estas licenças são conformes e, portanto, quando queremos definir ou distribuir dados abertos ou conteúdos abertos, podemos optar por estas licenças da Creative Commons. Como eu referi há pouco, já várias vezes, o CC0 não é aplicável em Portugal, uma vez que o sistema jurídico português proíbe os autores de denunciar ao direito automaticamente conferido da lei, nomeadamente os direitos morais. Pronto, isto é um aspecto também um pouco jurídico, eu não vou entrar por aqui, não sou jurista, mas pronto, há aqui algumas nuances, não sei bem, pronto, mas isto em termos gerais, e até porque pronto, pode haver algum conflito, não é recomendado que se use o CC0 em Portugal. Portanto, a não ser que haja uma razão muito específica e que sejam assessorados por juristas para o fazer, é recomendável que não se use a licença CC0. Uma última nota, e porque, pronto, especificamente agora para os presentes trabalhadores da administração pública, existem um conjunto de cursos do INA, que são disponíveis e têm acesso, os trabalhadores da administração pública têm acesso à sua frequência. Eu recomendo para quem queira saber um bocadinho mais e aprender de forma bastante interativa, para um bocadinho mais interativo sobre este assunto, eu vou aqui até abrir este curso, que depois está nos slides, vão ser disponibilizados, os links, mas pronto, basta procurar por direitos de autor e licenças digitais e como podem ver aqui, portanto, são detalhados e transmitidos estas aprendizagens todas relativamente aos dados dos direitos de autores, às Creative Commons, a importância, pronto, atribuir uma autoria com a licença, etc. Portanto, estão aqui um bocadinho, quem quiser aprender um pouco mais sobre isto, recomendo, poderá frequentar este curso, que é gratuito para os funcionários da administração pública. Ok? Vamos então para mais uma interaçãozinha aqui, a ver se estavam todos atentos relativamente a esta sessão, esta parte última das licenças da Creative Commons, e vou aqui então abrir o... Está aqui, peço desculpa. Vamos então passar aqui ao próximo desafio, que é identificar aqui destas licenças, que são apresentadas apenas os símbolos, porque é um aspecto, pronto, gráfico, quais são as licenças aplicáveis em Portugal a dados abertos. Se eu pretendesse, seja eu ou a instituição onde trabalho, pretendesse divulgar dados abertos, quais são as licenças que poderíamos aplicar, acompanhar esses dados?
Muito bem. Temos aqui destacados o CC BY SA e o CC BY. Portanto, basta selecionar no botão ao lado do símbolo quais são as licenças aplicáveis e depois, no fim, submeter. Temos aqui 94 pessoas, 40 já responderam. Vamos aqui dar mais um minuto, que isto também o tempo começa a aumentar. Ainda queria mostrar aqui algumas coisas interessantes. Vamos aqui mais 30 segundos. Para ver se ainda deixamos um bocadinho de tempo para a fase final de interação com as pessoas. Participação, perguntas e respostas. Muito bem. Está aqui à frente de todos o CC BY. Bom, aqui empatados o CC BY SA e o CC BY, com 49, 48 respostas. O Public Domain está só com 3, penso que foi claro que em Portugal, no caso em Portugal, por isso a pergunta está ali em Portugal, não se deve usar o Public Domain, embora seja uma licença que também é aceite, como vimos pela Open Knowledge Foundation, como licença para dados abertos. O CC BY NC, que é não comercial, não é aplicável. Falta-me pôr aqui, desculpa. Não é aplicável porque, de facto, a licença de dados abertos obriga ou deve permitir que seja o uso comercial. Portanto, deve permitir a qualquer utilizador fazer uso comercial dos dados. Embora seja uma licença da Creative Commons, que dá essa possibilidade ao autor, se o autor quiser de facto publicar como dados abertos, deve dar para qualquer fim, qualquer uso, seja ele comercial ou não comercial. Portanto, isto é importante, não pode restringir esta possibilidade de uso comercial da licença dos dados abertos, ok? Bom, vamos então avançar, porque ainda vos queria mostrar aqui bastantes outras coisas. Desculpa. Então aqui, obrigado pela vossa participação. Vamos então agora rapidamente também sobre a diretiva dos dados abertos e para depois também avançar para a terceira parte, que é a parte de mostrar as ferramentas de acesso aos dados abertos. A Diretiva Europeia dos Dados Abertos, que é esta de 2019, publicada em 2019, sobre os dados abertos e a reutilização da informação do setor público, ou seja, da informação da administração pública, está devidamente regulamentada e foi uma diretiva que foi bastante debatida e que portanto, deu um empurrão para a importância e como exemplo que a administração pública deve dar a toda a sociedade de disponibilizar dados abertos para uso pelas pessoas e etc., como falámos no início. Portanto, a reutilização, o acesso à informação é um direito fundamental e, como todos sabemos, a evolução da sociedade é baseada, neste caso, cada vez mais, uma sociedade baseada em dados e informação, devem ser de forma pública, portanto, e o acesso à informação é um direito que acede a qualquer cidadão. Com os devidos, obviamente, limitações, por exemplo, os dados privados, etc. E a informação do setor público, que são de âmbito público, podem ser e devem ser, portanto, recolhidas no exercício da missão pública, têm um particular interesse para essa distribuição e para a evolução e deste direito, e com base neste direito fundamental de acesso dos cidadãos. Portanto,
é importante não só para a transparência e todas as outras palavras que no início desta sessão falaram, é importante que essa informação seja disponibilizada, que permita não só às pessoas, aos cidadãos, no seu uso comum da informação, seja para empresas que permitam utilizar essa informação com as novas tecnologias digitais, como a inteligência artificial, etc. Em particular também a informação geográfica, faltou-me dizer. Portanto, a utilização desta informação do setor para qualquer fim permite, de facto, às empresas, incluindo as microempresas, PMEs e a sociedade, explorarem o potencial da informação e desenvolverem, não só economicamente, mas também socialmente, e terem iniciativas que permitam o desenvolvimento da sociedade e permitem também a responsabilização e a transparência não só da administração pública, mas também dos cidadãos. Portanto, os benefícios são vastos e alargam-se ao próprio organismo do setor público, através da promoção, permite aos organismos melhorar a qualidade da informação que era recolhida, porque se ela for transparente e aberta, permite recolher feedback e erros das pessoas, ou dos cidadãos, ou das empresas, e, portanto, melhorar a própria qualidade da informação e exercer um serviço público com maior qualidade. Portanto, isto está tudo estabelecido na diretiva. Esta diretiva de 2019 já vem de uma antiga, portanto, intenção da União Europeia de promover os dados abertos do setor público, o reconhecimento, começou em 2003, especificamente para o acesso à informação sobre o ambiente, portanto, que permitiu a pública, ou exigiu, portanto, e definiu como obrigatórios a disponibilização pública dos dados dessa área e a utilização da informação do setor público, em termos de ambiente. Posteriormente saiu também a diretiva em 2003 relativamente à reutilização de informação do setor público, em particular na área da informação geográfica. Em 2007, como todos sabem, foi publicada a diretiva INSPIRE, que tem muita base de disponibilização de informação, quer na sua normalização, harmonização, a nível europeu, quer depois de disponibilização da informação que existe, seja ela aberta ou não, mas pronto, foi uma diretiva que teve um grande impacto para estabelecer o acesso à informação, ou pelo menos conhecimento dela, da administração pública geográfica disponível. Em 2013, então, também esta diretiva dos dados abertos e da reutilização das informações do setor público foi revista em 2013, melhorada, ainda mais incentivado a sua disponibilização dos dados públicos da administração pública e a facilitação da reutilização dessa informação. E houve também, a referência aqui, em 2016, ao Regulamento Geral da Proteção dos Dados, o RGPD, que, portanto, por vezes pode ser interpretado como uma limitação da disponibilização dos dados públicos, mas não, apenas se refere aos dados de índole privado e que revoga, no fundo, ou garante que os dados abertos não incluem essa parte da informação do domínio privado. No entanto, todas as diretivas dos dados abertos continuam, e a promoção dos dados abertos continua a ser considerada de grande interesse. Em novembro, em 2015, a União Europeia, também com o objetivo de renovar e de atualizar a diretiva dos dados abertos, fez um estudo da avaliação do impacto desses dados públicos abertos na União Europeia, que está aqui disponibilizado, e que faço aqui a realçar, que se chamou Creating Value Through Open Data, a criação de valor a partir dos dados abertos, e que identifica concretamente, a nível do estudo, este levantamento, as vantagens dos dados públicos abertos, que são múltiplas, desde o desempenho da própria administração pública e ganhos de eficiência, etc., que está ali na performance,
como em termos económicos, portanto, permite desenvolver serviços inovadores e criar novos modelos de negócio, e também o bem-estar social, porque fomenta a transparência e a equidade de acesso à informação de toda a gente, e também promove a participação e a colaboração das pessoas entre elas, e, e promovendo a participação e a inovação. Aqui alguns portanto, aspectos, alguns indicadores que fomentam este valor acrescentado dos dados abertos. Foi identificado que os dados abertos diretamente contribuem para 325 bilhões de income, de melhoria no mercado. Foram criados mais de 25 mil trabalhos diretamente ligados aos dados abertos. 1,5 milhões de euros poupados, seja em custos, quer na administração pública. Obviamente que os dados abertos permitem melhores decisões, melhor tomada de decisões. Quanto mais informação, melhor são as decisões que se têm por base as decisões, melhor elas são. E pronto, e aqui alguns exemplos de menos 7 mil vidas poupadas, graças à resposta mais rápida, usando informação e dados abertos, etc. Portanto, menos energia usada, etc. Portanto, aqui há alguns indicadores que fazem parte deste estudo. Então, em 2019, portanto, a Diretiva dos Dados Abertos foi renovada ou reformulada. Foi transposta esta diretiva para o direito português em 2021, através desta lei, portanto, foi com ela também inclui-se uma novidade, que é o Regulamento de Execução 138 de 2023, que estabelece a lista dos conjuntos específicos de estados de elevado valor. Isto é uma lista específica e bastante detalhada dos mínimos de informação de dados abertos que todos os Estados estão obrigados a disponibilizar, de forma harmonizada em todo o espaço europeu, e que, portanto, obrigam à disponibilização desses Estados em dados abertos, consoante aquelas liberdades e condições de publicação. Um dos aspectos específicos estão os requisitos mínimos para a divulgação, seja por download, seja por APIs, e que este cumprimento tornou-se obrigatório para todos os Estados-membros a partir de 9 de junho de 2024, e, portanto, está neste momento em vigor. Portanto, toda a administração pública tem como obrigação de cumprir esta designação do regulamento, de publicar estes dados abertos. Dados abertos, conjuntos de dados de elevado valor são estes. São dados que estão distribuídos em 6 categorias. Uma primeira categoria, que é a geoespacial, que nos diz mais respeito, especificamente, que, portanto, estabelece, no fundo, acaba por ir buscar alguns temas da Diretiva INSPAIA, no anexo 1 e 3, por exemplo, as unidades administrativas, a toponímia, os endereços, ou seja, portanto, as moradas, os edifícios, as parcelas cadastrais, as parcelas de referências e as parcelas agrícolas. Portanto, todos os Estados-membros têm que se disponibilizar um conjunto mínimo de informação bem estabelecida sobre isto. Depois existem outros, portanto, esta categoria da observação da terra e do ambiente, como podem ver aqui, não vou ler todos, mas desde orta-imagens até dados da produção industriais, instalações industriais, regiões marinhas, solo, etc. Portanto, ar, clima, emissões de gases poluentes, preservação da natureza, todos estes dados estão estabelecidos como conjuntos de dados de elevado valor que devem ser disponibilizados consoante um conjunto específico de requisitos. Também a área da meteorológica, portanto, desde os dados de observação das estações meteorológicas devem ser abertos, os dados estatísticas, quer da demografia, quer da população, quer do emprego, etc., devem ser também disponibilizados.
Também, a nível das empresas, existem algumas informações base das empresas que devem ser disponibilizadas e contas. E também em termos de mobilidade, em termos das redes de transporte, vias navegáveis de interiores, etc. Portanto, não posso estar aqui a descrever, mas como podem ver, é um conjunto vasto. A nível Ricardo, desculpa, Sim, atenção sim. às horas, está bem? Eu sei, peço desculpa, estou um bocado atrasado. Pronto, avançando. Só para terem uma ideia, isto é um extrato da própria diretiva e do regulamento dos dados de elevado valor. São estabelecidos aqui os tais conjuntos de dados, neste caso geoespaciais, e uma especificidade, de um detalhe da informação que deve ser publicada a nível da granularidade, escalam para 5.000, e portanto aqui a cobertura geográfica os dados devem cobrir abranger todo o Estado-membro, sejam eles de forma única, uma camada única ou um conjunto agregado de camadas ou de fontes de informação, mas eles devem cobrir todo o Estado-membro. E depois os atributos também são identificados. Desde o identificador único, como podem ver, estão aqui todos estabelecidos. Aqui alguns exemplos, no caso das unidades administrativas, estão aqui distribuídos, depois podem consultar isto. Aqui, relativamente às importantes disponibilização relativa à publicação e reutilização dos dados de elevado valor. Como podem ver, são definidas as condições principais. Deve ser usada a licença Creative Commons by, que já falámos anteriormente. Deve ser publicada num formato aberto, legível por máquina, e deve ser também disponibilizada através de interfaces de programação da aplicação, os APIs ou IPAs, e descarregamento em bloco. E devem ser disponibilizados na sua versão mais atualizada. Portanto, os dados publicados de elevado valor devem ser publicados na sua versão mais atualizada. Quanto mais atualizada possível, que a entidade ou quem disponibilizar a tenha. De acordo com a lei nacional, a divulgação deste conjunto de dados de elevado valor devem ser, e todos os dados abertos devem ser publicados na plataforma nacional dados.gov.pt, que é esta plataforma. Então eu não vou só aqui abrir um bocadinho, muito rápido. Pronto, podem consultar aqui, até existe aqui informações relativamente aos high-value datasets, e depois podem navegar como motor de pesquisa. No caso, se quisermos ver os dados de elevado valor, basta HVD e usar a tag, e portanto aparecem aqui 245 resultados, que são dados de elevado valor já estabelecidos. Bom, o importante que também especificar é que os dados catalogados neste portal e disponibilizados neste portal dados.gov são automaticamente propagados, ou seja, harvesting, para o portal de dados abertos da União Europeia. Não vou abrir aqui, mas basta ir ao data.europa.eu e tem lá todos os dados a nível europeu que são disponibilizados neste âmbito. Basta também clicar aqui os conjuntos de dados de elevado valor na opção de filtros para acederem a esses conjuntos de dados. E vemos que automaticamente também os dados que estão de Portugal estão lá refletidos. No caso dos conjuntos de dados de elevado valor publicados pelas entidades públicas nacionais e municipais, no âmbito das competências da DGT, nós temos neste momento a plataforma do SNIG, o Sistema Nacional de Informação Geográfica. Existe também já catalogados no conjunto todos os dados que são publicados no âmbito da Diretiva Inspire, por todas as entidades nacionais, a nível de informação geográfica, estão disponibilizados através de uma etiqueta. Os dados de elevado valor estão disponíveis numa etiqueta que é o HVD também, a semelhança que mostrei há pouco, e como podem ver aqui, podemos clicar aqui no sim e vemos aqui toda a informação disponibilizada. Se eu carregar em qualquer uma delas, por exemplo, aqui nos metadados, posso ver que a licença de utilização é a Creative Commons by 4, é a versão atual desta licença, e que está aqui transmitida diretamente, portanto,
atribui a este conjunto de dados os dados, portanto, a liberdade de utilização para qualquer fim desta informação. É importante referir aqui também que o SNIG acaba por ser fonte de toda a informação de dados abertos de âmbito geoespacial no dados.gov.pt. Portanto, isto é feito através de harvesting e, portanto, quando acedemos ou quando pesquisamos no dados.gov, sabemos que estamos a ir e conseguimos ver toda a informação que está no SNIG, seja ela de âmbito de dados de elevado valor e não só. A DGT tem outras também, portanto, tentando ir diretamente a esta e valorizando, incentivando esta disponibilização dos dados abertos, tem também, nomeadamente os de elevado valor, tem duas ferramentas novas que permite, portanto, esta disponibilização ou facilita esta disponibilização. Uma delas é a plataforma da OGC API, ou seja, a plataforma de disponibilização dos serviços em APIs de acordo com o standard da OGC, e temos também um novo centro de dados para descarregamento. Eu vou só aqui abrir este exemplo. No SNIG, portanto, quando consultamos, ou como vimos no slide, existe já aqui a referência, por exemplo, neste caso da carta do uso do sol para da COS, da série nova, temos já aqui a referência para o portal desta plataforma da OGC API, que posso aqui consultar rapidamente. Portanto, é esta, OGC API dgterritório.gov, onde podemos ver aqui as coleções disponibilizadas por estes serviços e depois, dentro das coleções, podemos portanto, navegar um pouco, embora este serviço seja possível usar, por exemplo, no QGIS ou outra aplicação conforme esta standard, e podemos, inclusive, navegar em alguns elementos e ver a informação que é disponibilizada. Portanto, isto é apenas um interface no browser, mas toda esta informação usa o protocolo API da OGC, que é normalizado e que permite aceder individualmente e pesquisar e interagir diretamente com os elementos gráficos que estão disponibilizados por exemplo, nesta cobertura. Ok? Já mostrei. Outro exemplo é o caso do acesso para descarregamento, que neste momento que é suportado no centro de dados da DGT. Neste momento apenas estamos com a coleção dos dados LIDAR. E como podem ver aqui, ao pesquisar os dados LIDAR, já temos aqui um link para o centro de dados, que nos leva automaticamente para a plataforma do centro de dados, que é esta. Não sei se já tiveram todos a oportunidade de aceder. Foi divulgada ou foi disponibilizada quando o lançamento e disponibilização dos dados LIDAR para descarregamento, que no fundo são dados que têm um volume de informação bastante elevada e que têm um conjunto de coleções, que é o modelo digital de terreno e também os dados de pontos das nuvens. Para aceder a ele, basta vir aqui rapidamente à zona que eu pretendo, sei lá, Setúbal. Basta desenhar aqui a área que eu pretendo, escolher a coleção, o MDT ou MDS ou os pontos flash. Se desenhar a área que me interessa, posso vir aqui ficam identificadas as quadrículas dos ficheiros de informação, posso selecioná-los todos, posso vir aqui, no caso de não ter feito o registro, tenho que me registrar obrigatoriamente. Eu já tenho o registro, vou avançar e depois basta vir aqui e descarregar a informação que eu pretendo obter. Portanto, consigo descarregar ou uma ou todas as informações, se assim pretender. Bom, como estou aqui um bocadinho atrasado e para não comprometer também a parte que já vai atrasada, só agora, a última interação.
para concluir, já passamos até um minuto da hora. Vamos aqui fazer a última interação, só rapidamente, em que se pergunta qual o grau, portanto, quer que indicam de 1 a 5, qual o grau de importância das formas de acesso aos dados abertos. Para vocês, seja qual é a visualização e consulta, através do mapa interativo ao visualizador, o grau de importância através de descarregamento ou através da consulta por API, através da consulta por máquina. Isto para termos aqui uma percepção deste serviço. Portanto, como todos sabemos, os dados abertos podem ser disponibilizados apenas para visualização. No mapa é a forma mais simples de aceder à informação, já pronta, já com simbologia, etc. Também podemos aceder a essa informação para processamento local, não é? Através de descarregamento. E também, agora, mais recentemente, através de interfaces da API, que permite, através de aplicações, sejam elas apps de telemóveis ou outras aplicações de servidores, permitir aceder diretamente e interativamente aos dados sem os descarregar, não é? Portanto, posso pesquisar, obter e consultar informação através destes serviços API. São, no fundo, nestas 3 vias de acesso à informação de dados abertos que quer a DGT, quer as outras entidades que disponibilizam informação geográfica atualmente devem disponibilizar. E estão abrangidos, obviamente, pela Diretiva dos Dados Abertos Europeus e também especificamente em relação concretamente aos dados de elevado valor. Pronto, já temos aqui, não temos muito mais tempo. Está aqui o descarregamento, parece que é o preferencial. Vou aqui só dar mais 30 segundos. Ainda faltam 50 respostas. Portanto, penso que a visualização continua a ser muito importante para todos e o descarregamento também. Obviamente que o acesso através do OGC API é importante, vai ser cada vez progressivamente mais importante, mas é natural que, para já, as pessoas ainda tenham preferência em consultar diretamente, de forma mais fácil de visualização. Muito bem. Então, para finalizar, só queria dizer isto, portanto, e passando depois já à parte da interação, penso que ficou claro que a disponibilização dos conjuntos de dados de elevado valor pelas entidades da administração pública, seja ela central, seja local ou regional, constitui um desafio, mas acima de tudo uma oportunidade para prestarem um importante contributo para o desenvolvimento da sociedade portuguesa. Todas as vertentes. Acho que é importante todos termos um papel proativo, de maneira nas nossas instituições, quem trabalha na administração pública também tenha conhecimento do desafio que é este de disponibilizar dados de elevado valor e cumprir, no fundo, a diretiva europeia, mas também, acima de tudo, para obter o benefício que todos precisamos em Portugal, de maior transparência, de maior abertura, maior acesso à informação, que muitas vezes é escassa. Ok, pronto, termino aqui. Peço desculpa pelo atraso, entusiasmei aqui na parte dos direitos de autor, mas penso que era